Olá, queridos, tudo bem? Eu sou a doutora Janaína Xavier. Eu sou museóloga, professora no ensino superior e hoje eu estou aqui a convite da UNABEM, por intermédio da coordenadora, professora Leila, e também da Virgínia, para trazer alguns conteúdos para vocês a respeito dos museus, essa instituição tão importante na nossa sociedade. Então, eu gostaria de convidá-los agora para virem comigo para essa aula tão importante. E para nós começarmos, então, eu vou compartilhar aqui uma tela com alguns conteúdos, onde nós iremos, então, falar um pouquinho sobre os museus. Nossas aulas serão divididas em 3 momentos. A primeira aula, eu vou trabalhar o que é um museu e para que serve. Na segunda aula, como visitar um museu. E na terceira aula, montando uma exposição. Então, vem comigo e vamos para a primeira aula. O que é um museu? Segundo uma definição internacional, o museu é uma instituição sem fins lucrativos que está a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento. É uma instituição aberta ao público e que adquire, conserva, investiga, difunde e expõe objetos culturais do homem e de seu entorno para educação e deleite. Todos nós já tivemos a oportunidade de visitar um museu e lá nós tivemos o contato com diversos objetos, objetos históricos, objetos artísticos, objetos interessantes. Esse é o papel do museu, difundir o conhecimento por meio do acervo que ele preserva. Bom, os museus, eles se dividem em alguns tipos, nem todos os museus são iguais. Então, os museus, eles podem ser diferentes quanto ao acervo que eles preservam. Por exemplo, nós podemos ter museus de história, que contam a história de uma cidade, a história de uma instituição, ou também os chamados museus biográficos, que contam a história de alguém, de alguma personalidade importante para a nossa sociedade. Podemos ter museus de artes, que são aqueles museus que preservam obras artísticas, quadros, esculturas, fotografias. Museus de ciências e ciências naturais, que falam, então, dos animais, das plantas, tem coleções específicas de animais, às vezes, empalhados, ou aquelas exposições onde a gente vê os animais que a gente chama de taxidermizados. Então, esse é um museu de ciências. Um museu de tecnologia, que mostra coisas que na nossa sociedade são importantes, como a gente tem agora as novas tecnologias, então o museu pode fazer uma exposição sobre esse tema. Museus de arqueologia, que mostram artefatos do passado que foram escavados e que agora estão expostos para que nós possamos aprender mais. Museus de antropologia e etnografia, que falam sobre a cultura da humanidade, sobre o homem, sobre os diferentes grupos sociais e como eles se desenvolveram e as suas diferenças. E também os museus da imagem e do som, que são museus que se dedicam a apresentar conteúdos de imagem e som, cinema, filmes, audiovisuais, equipamentos utilizados também para apresentação de imagem e de som. Vemos aí uma variedade de tipos diferentes de museus. Também o museu pode ser diferente com relação ao seu espaço e à sua expografia, a maneira como ele expõe os seus objetos. Então, a gente pode ter aquele museu mais tradicional, que a gente conhece, que fica lá dentro de um prédio, as várias salas, onde a gente vai passando e vai vendo as exposições.
Mas também a gente pode ter os chamados museus comunitários, onde uma comunidade, uma cidade, um bairro monta o seu próprio museu em algum espaço específico que a comunidade escolha para fazer esse museu. Está aí uma ideia legal. Os museus virtuais, que só existem na internet, não tem um lugar físico onde ele funciona, mas você pode visitar os conteúdos através do computador. E também os parques. Os parques não deixam de ser uma espécie de museu, parques naturais, sítios, onde você vê diferentes espécimes botânicas, árvores, plantas, flores e até mesmo animais. Os zoológicos podem ser considerados museus, onde as coleções que eles preservam são coleções vivas de diferentes espécies de animais. Viram que interessante? Bom, quando que os museus começaram? Os museus começaram há muito tempo atrás, já lá no Antigo Egito, 300 anos antes de Cristo, já existia um museu, o chamado Museu de Alexandria, que preservava coleções e objetos que os egípcios consideravam interessantes. Mas foi somente lá no século XV, século XVI, que nós vamos ter os chamados gabinetes de curiosidades. Esses gabinetes, eles eram mantidos por pessoas que tinham um bom poder aquisitivo e que podiam comprar objetos interessantes, obras raras, exóticas, vindas de lugares diferentes. Só que esses gabinetes, eles eram privados. Essa pessoa rica, ela só mostrava suas coleções para os seus convidados, para os seus amigos. Então, ainda não era um museu propriamente dito, como os museus que nós temos hoje, mas já eram importantes coleções que futuramente deram origens aos museus modernos. Vejam aqui um gabinete de curiosidade. Esse é datado de 1666 e pertencia a Juan Georg Heinz. Vejam aqui que ele tinha vários objetos diferentes, muitas obras de arte, esculturas. E aqui a gente observa as pessoas, os convidados, vindo apreciar as coleções de Heinz. Bom, em 1683, a Universidade de Oxford, na Inglaterra, abriu o primeiro museu ao público, aberto ao público. E ele tinha coleções de arqueologia e também de ciências. E funcionava agora junto à Universidade de Oxford. E o público podia, então, visitar esse museu. Na sequência, nós vamos ter vários outros museus sendo abertos na Europa. Um outro museu muito famoso é o Museu Britânico, que fica em Londres, de 1753, e que exibia muitas peças do período medieval de história, manuscritos, livros, quadros, gravuras, uma infinidade de objetos históricos. O Museu do Louvre, em Paris, importante museu que nós conhecemos muito bem, ouvimos falar desse importante museu, foi aberto em 1793 e tinha muitas pinturas, entre elas uma pintura muito famosa, que é a pintura da Mona Lisa, do importante pintor renascentista Leonardo da Vinci. Até hoje é um dos museus mais visitados da Europa. No Brasil, também foram abertos museus desde o período imperial. O primeiro deles foi o Museu Real, aberto em 1818, no Rio de Janeiro, por Dom João VI. Dom João VI queria conhecer o Brasil, e para isso ele começou a reunir coleções de botânica, de minerais, objetos indígenas, para poder, então, observar e estudar a realidade brasileira. Mas, infelizmente, esse museu, com essas coleções tão importantes, ele sofreu um incêndio no ano de 2018 e boa parte dessas coleções foram perdidas. Uma verdadeira tragédia para a história
do país. Nós também tivemos museus que foram abertos já no período do Brasil República. Um importante museu, também localizado no Rio de Janeiro, é o Museu Histórico Nacional. Foi aberto em 1922. Ele foi o primeiro museu de história do país e foi criado pelo presidente Epitácio Pessoa. A intenção desse museu era contar a história oficial do país, aquela história que a gente é acostumado a estudar nos livros de história e que precisava agora ser escrita para constar nos livros e para que as pessoas tivessem conhecimento. E o museu era um importante meio de estudar a história do país. Nós temos também o Museu Casa de Rui Barbosa. Esse museu foi aberto em 1930, no Rio de Janeiro, onde era a casa do Rui Barbosa. Então, aqui nós temos um museu biográfico, que conta sobre a vida de Rui Barbosa, ele que foi um importante intelectual brasileiro, um dos primeiros aí mentores do período republicano, na Constituição, principalmente das leis brasileiras, e ele, então, conserva os móveis e os objetos que pertenceram à família de Rui Barbosa, e também a sua extensa biblioteca especializada na área do direito. Outro grande museu muito importante no Brasil é o Museu Nacional de Belas Artes, que foi aberto em 1937 no Rio de Janeiro. Vejam, 3 grandes e importantes museus que nós temos no país e que ficam no Rio de Janeiro. Esse museu, ele preserva coleções de obras de arte também desde o período do Império. Já com a chegada de Dom João VI e a família imperial, muitas obras de arte vieram da Europa e outras muitas começaram a ser produzidas no país com a abertura da Escola Nacional de Belas Artes. E essas coleções de obras de arte hoje estão expostas nesse museu. É mais um museu que vale muito a pena conhecer. Em Belo Horizonte, nós também temos alguns importantes museus, mas especialmente na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, capital aí do estado de vocês, nós temos o Museu da Inconfidência, antiga capital, né? Ouro Preto foi uma das primeiras capitais de Minas Gerais. Então, em 1938, foi aberto o Museu da Inconfidência, e ele reúne os restos mortais dos inconfidentes e também toda a memória do movimento inconfidente. E possui também um acervo dedicado à cultura mineira, principalmente na época da mineração. E ele é dedicado, então, a essa cultura. Temos ainda em Petrópolis, no Rio de Janeiro, o Museu Imperial, que foi aberto em 1940 na Casa de Verão da família imperial, no Palácio de Verão. E esse acervo é muito interessante porque ele conta como que era a família real, a vida da família real. E um dos grandes destaques desse acervo é a coroa imperial que está lá exibida no acervo do museu, além de carruagens, objetos pessoais, mobiliários, louças, roupas, muitos dos acervos que pertenceram à monarquia brasileira. Nós temos aberto também no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, o Museu da República, que foi aberto em 1960, que se dedica, então, a contar a história do movimento republicano no Brasil. E lá nós temos importantes obras de arte, uma biblioteca, e é nesse museu que fica o quarto onde o presidente Getúlio Vargas se suicidou. Então, ali está exibido o pijama que ele estava vestindo na ocasião e a arma que ele utilizou, além do seu diário também, que está onde ele registra suas últimas palavras. Um museu importante para a história do país. Nós temos também, na cidade de Passos, um importante museu,
porque não é só dos grandes museus que vive a nossa história. O Museu da Cidade também é muito importante e ele deve merecer aí o nosso cuidado, a nossa atenção. Nós devemos colaborar com o museu, visitá-lo, apreciá-lo, apoiá-lo, para que ele se desenvolva também. E na cidade de Passos, aí pertinho de vocês, a cidade onde boa parte de vocês mora, está o Centro Memorial Antônio Teodoro Grilo. Esse museu ele está localizado na antiga estação ferroviária de Passos e ele foi aberto com o nome do professor Antônio Teodoro Grilo. O que é preservado nesse museu? Importantes documentos da história da cidade de Passos, que foram produzidos pela Câmara Municipal e também pela Prefeitura. O museu também tem um importante acervo de fotografias da história de Passos. Então, vale a pena conferir, visitar e, como eu disse, apoiar o museu da cidade de vocês. Gente, essa foi a nossa primeira aula. Muito obrigada pela companhia de vocês, espero que tenham gostado de conhecer aí a história de muitos museus e como os museus se desenvolveram e também que isso tenha despertado em vocês a vontade de visitar mais museus, conhecer museus. E toda vez que vocês estiverem passeando em algum lugar, em alguma cidade diferente, que vocês possam sempre deixar um tempinho para visitar um museu. Ou mesmo agora pelo computador. Sempre é possível fazer uma visita em algum museu virtual. Tá certo? Então, grande abraço para vocês, com muito carinho, e até a nossa segunda aula, e eu espero todos vocês.